Vou retomar o trabalho de Davi Ricardo, a partir da questão da renda da terra. Então, eu estava inicialmente, não é, falando sobre o ponto da distribuição, que para ele era o principal objeto da economia, entender como se dá a distribuição de renda, não é? Quais fatias da sociedade que ficam com o todo, do produto. E lembrando que ele entendia que o salário era, em grande medida, determinada pela questão demográfica, não é? E aí ele via uma tendência ao salário de subsistência, ou seja, aos salários baixos necessários apenas para manter o mínimo, incluindo a reprodução da família. Se aumentasse o salário, não é, haveria um aumento da população subsequentemente, e assim, uma redução de salário. Em uma segunda oportunidade, se caísse o salário, isso geraria uma redução do crescimento demográfico e assim, na sequência, uma elevação do salário. Então, havia uma tendência, na visão dele, aos salários de subsistência. E, de outro lado, é importante compreender a questão do lucro, mais uma vez, né? O lucro, para o Ricardo, ele é tido como resíduo, né? Então, primeiro se produz, depois vende, paga-se os custos, o que sobra é lucro. Quais são os custos? Salário, renda da terra. Então, é fundamental entender o que determina salário, que para ele é a lei de ferro dos salários, tendência de subsistência. Então, o foco e a luz volta toda para renda da terra, né? Que parece algo datado, isso eu queria falar também. Parece que a renda da terra parece que é algo datado, né? Mas, na verdade, não. Primeiro que ele construiu uma teoria muito relevante, bastante influente, que fala, modernamente, a gente poderia pensar sobre dois aspectos. Um é a formação dos preços dos imóveis, não é? De terrenos, enfim, de urbanização, né? Está relacionado com a mesma noção de renda da terra. E segundo, que aqui é importante diferenciar a renda da terra, a gente pode imaginar que tem a relação com a agricultura, mas não é sobre isso que ele está falando exatamente. Ele está falando de renda da propriedade, e, portanto, aqueles que vivem da propriedade são os rentistas, né? Então, os trabalhadores vivem do trabalho, os capitalistas vivem de lucro, quem vive de sua propriedade são rentistas. E isso é válido para o setor financeiro atualmente. Antigamente era proprietários de terra, atualmente são, né, donos de ativos financeiros, tá? Então, é esse grupo que vive de sua propriedade. Então, mesmo na terra, existe um empreendimento que visa lucro, isso é uma coisa. Outra coisa é o rendimento da propriedade da terra, tá? Que é a renda da terra. De que vem a renda da terra? Essa renda é a porção do trabalho da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças originais e indestrutíveis, do solo, diz para nós Davi Ricardo. Mais uma vez eu vou trazer as passagens dele para dizer justamente o que ele quer dizer. Se tem uma abundância, se há uma grande quantidade de terras infinitas, não há pagamento pela propriedade. Mas a terra não é ilimitada em quantidade nem uniforme na qualidade. E porque com o crescimento da população, terras de qualidade inferior ou desvantajosamente situadas são postas em cultivo. A renda da terra é paga por seu uso. Quando, com o desenvolvimento da sociedade, as terras de fertilidade secundária são utilizadas para o cultivo, surge imediatamente a renda sobre as de primeira qualidade. A magnitude de tal renda dependerá da diferença de qualidade daquelas duas faixas de terra. Então, à medida que a população cresce, não é que ele vê como uma tendência também, assim como o Malthus, eu tenho que usar cada vez mais terras. Essas terras são de pior qualidade. Primeiro vai se cultivar nas terras de melhor qualidade. À medida em que terras de baixa qualidade vão ingressando, não é, no sistema produtivo, as terras de menor qualidade, de maior qualidade, vão receber uma renda, não é? Que é justamente o diferencial
de produtividade. Cada avanço do crescimento da população que obrigará o país a recorrer à terra de pior qualidade para aumentar a oferta de alimentos aumentará a renda de todas as terras mais férteis, tá? Então, assim, para a gente pegar um exemplo, vamos supor que eu tenha três terras. Uma tem uma produtividade de 100, uma tem uma produtividade de 90 e uma tem uma produtividade de 80. Se eu tiver só a necessidade, não é, da produção de uma, não há pagamento de renda da terra. Mas à medida em que eu tenho que produzir mais numa terra menos produtiva, vamos supor, na de 90, aí passa a ter, não é, a renda da terra. Qual é o pagamento da renda da terra? A diferença da produtividade. Se naquela terra produz mais, não é, na mais fértil, ela vai cobrar a diferença. No caso de 100 para 10, de 100 para 90, vai cobrar 10. Se eu tiver que ingressar com uma nova terra, não é, com a produtividade de 80, então aquela terra mais fértil vai receber o diferencial de 20 de renda da terra. A segunda terra intermediária vai receber o rendimento de 10. E a terra menos fértil não paga nada. Então, a terra menos fértil não paga nada. À medida em que eu vou, não é, é, colocando terras menos férteis, não é, as outras que eram menos férteis, que deixaram de ser, vão recebendo renda. Então, o diferencial tem relação com a renda de pior qualidade, tá? Então, é como eu falei, são duas questões aqui. Na verdade, são mais que duas, são muitas. A renda da terra acaba sendo a grande noção, né, do Ricardo, que amálgama toda a teoria dele, tá? Ele está explicando, não é, que à medida que a Inglaterra, naquele caso que era o que ele vivia, né, estava avançando sua população, mais terras eram necessárias, a parte que cabia à renda da terra aumentava. Ele está explicando por quê, porque se usava terras menos férteis e as terras mais férteis cobravam, tá? Mas a gente pode ter uma dimensão, uma outra noção disso para crescimentos das cidades, para pensar em variação de preço de imóveis. À medida em que as cidades vão crescendo, não é? Que no início a cidade é apenas o centro, geralmente é onde começa a cidade, o que depois vai chamar de centro. À medida que vários outros bairros vão se formando no entorno do centro, há uma tendência desse centro ficar mais valorizado. Então, à medida que vai crescendo a cidade, não é? Os terrenos, enfim, a ocupação de determinada cidade, grandes cidades, as regiões centrais, as regiões mais importantes vão valorizando, né? E quanto mais gente vai se mudando para aquela cidade, mais valorizam todos os imóveis, mas principalmente os melhores, que são mais próximos do centro, tá? Então é uma teoria, na verdade, que está explicando para a gente pensar, né, variação de preço da terra, né? Ou de terrenos, ou de imóveis, tá? Bom, então, à medida que aumenta a população, eu vou precisar de terras menos férteis. À medida em que eu uso terras menos férteis, vai se criando o diferencial da renda da terra, tá? O aumento da renda da terra decorre sempre do aumento da riqueza de um país e da dificuldade de produzir alimentos para uma população crescente. A renda cresce mais rapidamente quando as terras disponíveis se empobrecem em capacidade produtiva. Então ele está vendo que ao mesmo tempo, não é? Essa é outra sacada. Além disso que eu falei anteriormente, que era relacionado com o que ele vivia na época na Inglaterra, uma perda relativa de capacidade produtiva, ou seja, uma redução da produtividade. Eu preciso usar terras cada vez piores, portanto, elas demandam mais trabalho porque são piores, e assim a produtividade decai, que é uma ideia
extremamente relevante na teoria econômica, que vai ser absorvida pelo marginalismo, e que até hoje é assumida como verdade. A, a tendência de redução da produtividade dos fatores ao longo do processo produtivo, seja capital, seja trabalho. Se eu, né, que é o que a gente pensa mais modernamente, não é? Mas ele está falando de renda da terra aqui. Mas vai também chegar no capital essa noção, não é? Ou seja, se eu coloco um trabalhador, né, passando essa noção para o trabalho, a produção é 100. Se eu coloco dois trabalhadores, a produção não vai dobrar, vai ser 180, não é? E assim sucessivamente. Isso com trabalho e também com capital, não é? E só, embora eu esteja falando aqui de renda da terra, que é pela lógica da fertilidade do solo, não é? Mas pela necessidade de mais trabalho, não é? E é um pouco intuitivo, não é? Na verdade, se a gente, se eu sempre falo em aula, né? Se eu colocar um professor aqui, vocês vão aprender X. Se eu colocar dois professores, vocês não vão dobrar o conhecimento adquirido. Vocês vão provavelmente adquirir mais conhecimento por ter dois, mas não vão dobrar, né? Porque há uma bateção de cabeça ali, há uma sobreposição, enfim, né? A ideia é um pouco essa. Então, terras menos férteis exige, não é, maior pagamento de diferencial de renda da terra, e assim, não é, eu tenho que uma lei, né, que ele constitui aqui dos rendimentos decrescentes, não é? Uma tendência dos rendimentos decrescentes, que essa ideia é central também para o pensamento do Ricardo, que já estava presente em outros autores, não é? Como o Turgot, por exemplo, mas que isso é a primeira vez que é sistematizado teoricamente, né? A ideia da utilidade marginal decrescente, que vai, claro, esse termo vai surgir bem depois, não é? Mas ele é o primeiro a pensar de forma consistente nessa noção de produtividade decrescente, que é uma contribuição enorme do Ricardo para a teoria econômica, tá? Então, voltando ao raciocínio da renda da terra, esse diferencial faz reduzir a produtividade, não é? Porque eu preciso de mais trabalho, tá certo? Ou seja, reduz a produtividade. Mas como eu tenho mais trabalho, tem mais valor também, não é? Tá certo? Tem mais trabalho, tem mais valor, mas a produtividade cai. E aí tá a preocupação dele com aquilo que acontecia na época também, não é? Que era o aumento dos preços dos cereais e da renda da terra que estava sendo observado, e ele daí identificou isso como ocasionado justamente pelo progresso econômico e populacional que estava aumentando, não é? E isso fazia com que variasse o preço dos produtos agrícolas. Essa questão dos produtos agrícolas também é importante compreender, não é? Porque à medida em que aumenta o pagamento da renda da terra, não é? Isso vai tornando o trigo mais caro, né? E o trigo, no caso, é o principal produto compreendido para alimentação. Exige mais trabalho, torna o trigo mais caro, ou seja, os alimentos estavam mais caros, que era uma questão da época. Os alimentos sendo mais caros, como os salários tendem à subsistência para alimentação, basicamente, os salários aumentavam. Tá. E aqui as coisas vão se conectando. Renda da terra, salários, rendimentos decrescentes. Tá certo que ele vai chegar numa outra noção bastante relevante. Mas é importante lembrar que os preços dependem dos salários, não é? E da produtividade do capital e da terra. E lembrando que os lucros dependem dos salários e da renda da terra. Então, né, à medida em que a produção agrícola aumenta, eu tenho mais pagamento de renda da terra, né, e isso faz com que haja uma pressão sobre o preço dos alimentos, isso faz com que haja uma pressão sobre os salários. E lembrando que para o Ricardo, se aumenta salário, o que que acontece com o lucro? Cai. O lucro é resíduo, depois de pagamento de renda da terra, depois de pagamento de salários.
Assim, eu tenho, não é, uma elevação dos custos, não é? E, portanto, uma redução do lucro, tá? Então, assim, aqui é a última não, né? Uma outra noção bastante importante do Ricardo, não é? Que é a chamada tendência declinante da taxa de lucro, que é fundamental. Essa ideia também, que depois vai ser importante para o pensamento do Marx e etc, tá? Então, que é essa noção toda, aumenta a renda da terra, aumenta salário, não é? Porque precisou de alimentos mais caros e, né, aumenta o salário, reduziu o lucro, tá certo? Então, é a noção aqui de que a sociedade, né, à medida que há essa prosperidade econômica e aumento da população e uso de renda de terras menos férteis, isso reduz a taxa de lucro. Só que lembrando que para ele a taxa de lucro é fundamental, é a mola mestra da produção. A produção ocorre buscando lucro, né? Então ele via isso como uma preocupação. E aí chega a tendência, não é? Que ele vê uma tendência ao steady state, ao estado estacionário, que seria justamente essas duas relações. E lembrando também que tem outra questão importante aqui, que é justamente a noção que ele tem da produtividade declinante do capital, não é? Que é a noção que deriva daqui, que também ocasiona redução da taxa de lucro, tá? Na visão dele, né, e também do Smith, havia uma tendência dos lucros se equilibrarem, tá certo? Com mobilidade de capitais, que tem por trás uma noção de concorrência perfeita, ou seja, livre entrada e saída de firmas, que a gente pode criticar um pouco depois. Mas então, né, haveria uma tendência declinante da taxa de lucro de forma geral, né, na economia, por esses dois motivos, porque a produtividade do capital é decrescente e porque eu tenho uma tendência de elevação de renda da terra consequentemente, preço dos alimentos e salários e assim, redução da taxa de lucro, tá? Então, a prosperidade, né, inicialmente, a acumulação de capital aumentaria a taxa de lucro, geraria aumento da demanda por trabalho, mas eu tenho uma produtividade decrescente, não é, derivada dessa questão da agricultura, que eleva custos industriais, e assim isso gera uma compressão de lucros e também uma redução dos preços dos industriais com relação aos preços agrícolas, não é? Ou seja, uma perda relativa de renda dos industriais com relação ao setor rural, aos proprietários de terra, na verdade, que é algo que acontecia na época, e ele via isso como um atraso, né? Que mas geraria possivelmente, tendencialmente, um steady state, um estado estacionário. Porque à medida que a taxa de lucro cai, eu tenho menos atração para investimentos e, portanto, estagnação econômica. Então era preciso, não é aqui a preocupação normativa, diria dele, né? Era preciso fazer algo para que isso não ocorresse, porque isso seria uma redução de bem-estar, um atraso. Como? Diminuindo a renda da terra, né? Que era a ideia justamente contrária àquela do Thomas Malthus, que é aqui que eles divergem totalmente, não é? Thomas Malthus faz uma teoria populacional e uma teoria de superprodução, superoferta, enfim, que vai, né, ter como resposta a essa superoferta o aumento da renda da terra, que, enfim, o consumo, né, empregador dos proprietários de terra. O que o Ricardo está dizendo é justamente o contrário. O aumento da renda da terra é prejudicial para todos, né? Para o lucro, que, ou seja, né, que é para ele a mola mestra da produção capitalista, também para o salário, porque aumentava o preço de alimentos, ou seja, era contrário aos interesses da população, né? Então ele via esses conflitos de interesses, né? É claro, entre salários e lucros, evidentemente, mas aqui é principalmente entre lucros e renda da terra. E aí, conectando com a questão internacional que vai vir a seguir, né? Uma das discussões da época era a Corn Law, a proteção tarifária
aos preços, aos produtos alimentares, os cereais, enfim, que restringia a importação de produtos eh, importados da França e de outros países europeus. E o Ricardo era completamente contra essa lei, né? Ele queria o quê? Abertura comercial. Ele se opunha à lei. Dizia que era preciso frear um pouco essa tendência a aumentar a renda da terra. Uma dessas formas seria abrir o comércio para importar alimentos, né? E é claro que os proprietários de terra, que tinham maioria no parlamento na época, que impuseram essa lei, né? Então, se eu tivesse uma importação de cereais, isso reduziria o preço dos alimentos, reduziria salário e o custo industrial, e assim elevaria o lucro e retardaria o estado estacionário, ou seja, a Cornwall colocava toda a sociedade submetida aos interesses dos proprietários de terra, que ele via como, digamos, maléfica para o coletivo, tá? Bom, existem algumas falhas ainda do pensamento do Ricardo, né? Uma delas é que eu falei rapidamente ali, que supõe livre concorrência, que é uma falha de todos os autores clássicos, né? Supõe-se que há livre mobilidade de capitais, ou seja, você tá plantando alface e não está lucrativo. Ah, então agora eu vou prospectar petróleo. Tá, mas parei só um pouquinho, entre plantar alface e prospectar petróleo, né, eu preciso de muito capital. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de crédito, enfim, de uma capacidade produtiva que eu não tenho. Não é? Não existe livre mobilidade de capitais. Não existe concorrência perfeita, não é? Ou seja, as empresas são cada vez mais, é claro que a gente está falando 200 anos depois, mas de toda forma, não é? Atualmente sabemos que não existe concorrência perfeita. Existem oligopólios, cartéis, influência de grandes empresas sobre preço, sobre custo, sobre produção, enfim, e assim não há livre mobilidade de capitais, não é? Outra discussão que fica, que na medida que ele tenta consertar o problema lá do Adam Smith, do trabalho comandado, do trabalho incorporado, do que eu falei no vídeo anterior, gera um novo problema. Quer dizer, então ele coloca que a máquina gera valor, tá certo? Por quê? Porque a máquina é trabalho passado, e o trabalho passado, portanto, é trabalho. Diz, só o trabalho que gera valor. Tá, então trabalho comandado não. Mas a máquina é trabalho passado, portanto, ela gera valor e, portanto, né, ela também deve ser remunerada, e isso é o lucro. Tá certo? Então, a máquina gera valor, fica a discussão. Outra questão também é que logo no início trouxe uma passagem do Ricardo, em que ele buscava explicar justamente, não é, os preços independentes de forma autônoma da distribuição, não é? Ele tentou mostrar que a distribuição não afeta preços. E, na verdade, o que ele mostrou foi exatamente o contrário, não é? Que a distribuição de renda, ou seja, a renda da terra, salários, lucros, é justamente o que estava explicando a variação de preço dos alimentos, dos salários, não é? Da lucratividade, tá certo? Então ele não saiu desse nó, tá certo? Que é, digamos assim, a grande lamúria e tortura do Ricardo. Ele não saiu desse nó, que é uma discussão que vai continuar com autores chamados neo-ricardianos, né, do século XX, tá? Bom, para fechar, eu queria falar da teoria das vantagens comparativas, que é outra contribuição enorme do Ricardo. Eu não sei qual é a maior contribuição, acho até que, às vezes, eu acho que essa é a maior. Em termos teóricos, eu acho assim, a maior contribuição teórica que ele deu, acho que foi a renda da terra, porque a renda da terra do Smith era fraca, né? E, enfim, a renda da terra dele foi muito importante e acabou derivando na tendência declinante da taxa de lucro, na tendência ao steady state, enfim, né, que vários autores vão dar sequência a esse pensamento e tal, a produtividade marginal decrescente, que é bastante relevante, é claro. E, e bom, para o comércio internacional, a teoria das vantagens comparativas foi bastante influente também. Também não tem por que hierarquizar, não é? Mas ao mesmo tempo, essa é uma grande contribuição dele, para frisar mais uma vez. Já havia teorias das chamadas vantagens absolutas do Smith. Ele dizia: olha, se abrir o comércio, você vai ser produtivo em pelo menos um setor.
Né? E aí você se especializa naquilo e faz a divisão internacional do trabalho, né? Diz Adam Smith. E a pergunta que fica, bom, e se o país não for mais produtivo em nada, ele vai importar tudo e vai falir? Né? Como faz? Ricardo vai buscar, de uma forma brilhante, né, sair dessa encrenca, tá? Mais uma vez, consertando o trabalho de Adam Smith. É tão importante para o bem da humanidade que nossas satisfações sejam aumentadas pela melhor distribuição do trabalho, produzindo cada país aquelas mercadorias que, por sua situação, seu clima, por outras vantagens naturais ou artificiais, encontra-se adaptado, trocando-as por mercadorias de outros países. Quanto a aumentar nossas satisfações por meio de uma elevação na taxa de lucros. Na taxa de lucros, tá? Então, eram duas coisas que tinham que acontecer. E aí ele faz um exemplinho, né, de uma relação comercial entre Portugal e Inglaterra. A quantidade de vinhos que Portugal deva dar em troca dos tecidos ingleses não é determinada pelas respectivas quantidades de trabalho dedicadas à produção de cada um desses produtos, como sucederia se ambos fossem fabricados na Inglaterra ou ambos em Portugal, tá? Ou seja, no caso do comércio internacional, né, não tem que considerar apenas as quantidades de trabalho, né, que seria a noção das vantagens absolutas, quem produz mais barato, né, porque eu tenho outras questões. Se você produzisse só um produto, né, você teria uma vantagem comparativa, que é essa noção que ele vai desenvolver. Embora Portugal pudesse fabricar tecidos com o trabalho de 90 homens, deveria ainda assim importá-los de um país onde fosse necessário o emprego de 100 homens, porque lhe seria mais vantajoso aplicar seu capital na produção de vinho, pelo qual poderia obter mais tecido da Inglaterra, do que se desviasse parte do capital do cultivo da uva para a manufatura daquele produto. O produto do trabalho de 100 ingleses pode ser trocado pelo de 80 portugueses, 60 russos ou 120 indianos. Bom, o que que vou mostrar aqui primeiro o que ele está falando, né, para ficar um pouco mais claro, numericamente, tá? Ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo que um país seja menos competitivo em tudo, não é? E mesmo assim, ainda vale a pena ele se especializar, que é o que ele falou aqui, tá? Vamos supor Inglaterra, Portugal. Inglaterra demora 100 horas para produzir tecido e 120 horas para produzir vinho. Portugal demora 90 horas para produzir tecido e 80 horas para produzir vinho. Então, Portugal é mais produtivo nos dois. Ele produz os dois mais barato, né? Menos horas. O que que diz Ricardo para nós? Bom, ainda assim, a gente tem que olhar o quê? As relações. Quanto é o preço do vinho em relação ao preço do tecido para a Inglaterra? A relação aqui, né? 120 por 100 é 1,2. E o preço do tecido em relação ao preço do vinho é 0,83. E para Portugal, o preço do vinho com relação ao preço do tecido é 0,89. E o preço do tecido em relação ao preço do vinho é 1,12. Ou seja, em termos relativos, internamente, Portugal tem vantagem na produção de vinho e a Inglaterra tem vantagem na produção de tecido. Assim, se você colocasse todos os homens, como ele fala, né, produzirem capital e trabalho naquilo que é mais produtivo, eles vão precisar de menos horas de trabalho para produzir tudo e vão poder vender o excedente, e assim, com esse excedente, eles vão aumentar o seu bem-estar geral, tá? Vamos ver aqui. Os números são os mesmos, tá? Então, vamos supor, Portugal usa, não é, 160 horas na produção de vinho, tá certo? Ou seja,
duas vezes ali, né? Vamos supor que seja um de cada um, produção de um vinho e um tecido, usa 160 horas na produção de vinho, consome um vinho e troca por tecido inglês, tá certo? Então, consumiu os dois. Quanto que ele vai usar de horas? 160. Quanto que ele usaria se fosse produzir os dois? 170. Então, economizou 10 horas. E o mesmo a Inglaterra, que é menos produtiva nos dois. Se ela fosse produzir os dois, ela gastaria 220 horas. Mas ela pode usar 100 horas para produzir tecidos para si, 100 horas para vender esse tecido, né? 200 horas de trabalho. Troca esse tecido pelo vinho português e poupa 20 horas. Então, a Inglaterra conseguiu ainda poupar mais, mesmo sendo menos produtiva nos dois. Tá? Então, essa noção é muito relevante, né? Evidentemente. Por quê? Porque ele está avalizando a liberalização comercial, que é o que aconteceu, né, no século XIX e no século XX. Então, aqui eu tenho uma contribuição enorme, não apenas para a teoria econômica, mas também, né, para o que aconteceu em termos políticos, de abertura comercial. Né? E as noções de comércio internacional partem muito da visão do Ricardo, da teoria das vantagens comparativas, tá? Que vão ser aperfeiçoados por modelos subsequentes de especialização, né, como o Heckscher-Ohlin e tal, no século XX, de inserção internacional, que vão ser bastante influentes em acordos comerciais e tudo mais, tá? Claro que aqui tem a contribuição de diversos autores, mas, enfim, foi um marco muito importante para o liberalismo comercial em nível mundial, que Adam Smith já tinha dado, mas aqui ele avançou porque ele tornou muito mais sólida a ideia, tá? Vai ter toda uma crítica também que eu vou deixar para falar rapidamente no final, tá? Então, mesmo que um país seja menos produtivo em tudo, né, ele pode ter vantagens, como eu já mostrei aqui numericamente. O tecido continuaria a ser exportado durante algum tempo, já o seu preço permaneceria maior em Portugal do que aqui. Mas em troca dele seria dado dinheiro em vez de vinho, até que a acumulação de dinheiro por aqui e sua diminuição no exterior afetasse de tal modo o valor relativo dos tecidos dos dois países que deixaria de ser lucrativo exportá-lo. Então ele vê também uma questão de variação dos preços domésticos, que é interessante. Se eu tenho muita exportação, tá certo? Entra recursos no país, isso vai fazer com que haja um aumento dos preços relativos internos, tá certo? Uma questão de renda doméstica que aumenta, enfim, e tal, aumento dos preços relativos, isso vai reduzir a competitividade internacional. Então, assim, seria um autoajuste internacional, né? A redução do dinheiro num país e o aumento no outro não influem apenas no preço de uma mercadoria, mas no preço de todas. E o mesmo o contrário, se um país começar a ter déficit, né, comercial, ele vai ter, né, menos recurso interno, isso vai reduzir os preços internamente e assim ele vai ganhar competitividade internacional. Tá? Que é muito da noção que tinha dentro do esquema do padrão ouro de autoajuste, né, que tinha também no comércio internacional. Então, está dizendo que é vantajoso, mesmo que o país seja deficitário no comércio internacional, isso vai se tornar, né, competitivo, porque ele vai perder, né, preço doméstico interno por perda de recurso interno, né? Lembrando que ele tem a noção da teoria quantitativa da moeda, tá certo? De que a emissão monetária, enfim, aumenta preço e o inverso é verdadeiro. Se você tirar dinheiro da economia, isso reduz preço, tá bom? Então, é um sistema de autoajuste internacional, né? Que é uma noção que é, enfim, muito cara, né? No sentido de muito valiosa para o pensamento liberal, tá? Se não houvesse comércio, o que aconteceria? Na Inglaterra, embora o vinho se tornasse mais barato, se produz só vinho, né, torna mais barato. E o preço do tecido aumentaria e o consumidor teria de pagar mais por ele. Tá? Então, o preço do tecido ia aumentar muito mais.
do que o vinho se tornou mais barato. Se, entretanto, a Polônia fosse a primeira a aperfeiçoar sua indústria e se tivesse êxito na fabricação de uma mercadoria, obteria uma quantidade adicional de ouro em troca desse artigo, que afetaria o preço do seu trigo, do seu gado, de suas roupas ordinárias, tá? Enfim, que é essa ideia que eu falei anteriormente, isso afeta os preços internos. E a gente pode pensar um pouco do que está acontecendo hoje, né, no comércio internacional, né? Enfim, a China, ela inseriu-se inicialmente no comércio internacional através de baixos custos, que custos? Salário, não é? Principalmente. E aí começou a tirar a competitividade de todos os países, né? Inicialmente dos países vizinhos, depois da Europa, dos Estados Unidos, e atualmente até do Brasil, da Argentina. A China vai engolindo tudo. Só que, ao mesmo tempo, o salário lá começou a subir, não é? E à medida que o salário começou a subir lá, muitas fábricas, né, que inicialmente o ganho da produtividade da China era via salário. Então, mas o salário começou a subir, isso encareceu o produto, mas aí as fábricas foram indo para o Vietnã, para Bangladesh, não é? Enfim, para países do entorno ali, que são mais pobres, e vai se gerando também um dinamismo em função da China, outros desdobramentos, enfim. Não vou aprofundar aqui a questão da China, mas o fato é que é, essa noção, né, de que vai entrando dinheiro no país, como entrou na China, isso vai aumentando os preços internos, dos imóveis, dos salários, o que vai tirando a competitividade, né? A China conseguiu ganhar de outras formas, mas enfim, deixa a discussão da China para lá, para outra vez, tá? Enfim. Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica seu capital, seu trabalho às atividades que lhe sejam mais benéfica. Essa busca de vantagem individual está admiravelmente associada ao bem-estar do conjunto dos países. Então, é a noção de se todo mundo dedicar o seu trabalho para aquele produto que é mais produtivo, você vai trocar para o mais produto externo e cada um faz isso, mesmo que seja menos competitivo em tudo, vai ter vantagens e mesmo que tiver déficit, isso vai se ajustar automaticamente. Veja só como o livre comércio internacional é maravilhoso. Tenho tentado mostrar ao longo dessa obra que a taxa de lucro só pode se elevar por uma redução dos salários, aqui concluindo o pensamento dele, né? Tá certo? A noção da taxa de lucro, né, só pode aumentar com o salário em queda, e que estes só podem cair permanentemente em consequência de uma queda do preço dos gêneros de primeira necessidade, alimentos, nos quais os salários são gastos. Se, portanto, por ampliação do comércio exterior ou devido a melhoramentos na maquinaria, os alimentos e os bens necessários ao trabalhador pudessem chegar ao mercado com preços reduzidos, os lucros aumentarão. Não é? Então, existe uma outra alternativa, o que? A abertura comercial, tá certo? Ou então, né, a melhoria de produtividade, tá? Isso faria os lucros aumentarem, que é evidentemente o desejo dele, tá? Mas, se as terras se tornassem menos produtivas na Inglaterra devido ao aumento do capital e da população e, em consequência, os salários aumentassem, os lucros diminuíssem, não se seguiria que a população e o capital necessariamente se mudassem da Inglaterra para a Holanda, para a Espanha ou para a Rússia. Aqui é uma outra questão, não tem plena mobilidade de trabalho, não é? Então, não é, o uso de terras menos férteis apenas ia piorar a situação, né, dos industriais. Os lucros iam continuar caindo porque os salários iam continuar aumentando. Ele não vê nem mobilidade de capital, não é? Claro, 200 anos atrás, entre países, e nem de trabalho. Não é? Então, se não abrir o comércio, né, teremos uma redução dos lucros, que é a conclusão dele, a tendência declinante da taxa de lucro, devido ao aumento da terra, devido ao preço dos cereais, enfim, né, e isso geraria o steady state, que é a estagnação. Tá, assim, unificando todo o pensamento dele. Né?
Deixa eu ver o que mais de importante aqui, para concluir, né, o Ricardo. Seguinte, é fundamental compreender também que ele está falando desde a Inglaterra, no início do século XIX, não é? Que vinha ganhando competitividade industrial no setor de têxteis, que acabou dominando o mundo inteiro, não é? Através da imposição do livre mercado, que se tornou um país hegemônico, não é? Conquistando outros e impondo o livre mercado. No Brasil, por exemplo, né, que, apesar de ter sido dominado por Portugal, estava sob a égide já inglesa num segundo momento, né, no século XIX, como sabemos. A Inglaterra impôs que não houvesse manufatura no Brasil, né, para que o Brasil comprasse manufatura da Inglaterra, certo? Então, essa teoria, além de ter sido muito importante, ela referenda e ajuda no domínio inglês, né? Porque o que aconteceu foi isso: a Inglaterra abriu o comércio, abriu para os produtos agrícolas, não é? Posteriormente, eles realmente perderam competitividade agrícola, esse setor perdeu espaço, mas houve um crescimento enorme da indústria, que se tornou grande exportador, e a Inglaterra eh, hegemonizou o mundo, né, economicamente, politicamente, ideologicamente e culturalmente, através do liberalismo comercial, enfim, do liberalismo no geral, que foi dominante no período posterior do século XIX. Tá? Então, ele estava olhando não apenas do seu interesse, né, mas também do interesse da Inglaterra, evidentemente, de afirmação do liberalismo e da Inglaterra. Tá? Bom, então, esse é o pensamento do Ricardo, esse grande autor que tem uma contribuição enorme. Espero ter contribuído para que se edifique melhor o que ele pensou. Obrigado.